canal. Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 2. A Marca do Norte apôs o sinal de sua fronteira às margens do rio Gainlesh. É sabido que a ambição dos marqueses de lá é fazer incursões no Vale das Montanhas dos Dragões, pelo que soem chamar suas terras de cismontanas, como se logo viesse se somar a ela uma parte transmontana, quando os elfos fossem banidos, deslocados montanha adentro. Não obstante, passam-se os anos, e nada disso sucede. Balduin Adovardo, Reginica e Diveninova Descriptio. O reino de Kaedwen era conhecido em todo o mundo, habitado pelo seu clima frio e cheio de caprichos. Fechada a norte pela barreira das Montanhas dos Dragões e a leste pelo poderoso maciço dos Montes Roxos, a região sofria incontáveis e frequentes incursões de massas de ar, resultando em invernos longos e gélidos, primaveras frias e curtas, além de verões chuvosos. Quanto ao outono, variava. Por vezes eram ensolarados, quentes e agradáveis. Por vezes, não. Agora, no mês de março, chamado de Birki pelos elfos, ainda restava neve em alguns pontos das ravinas e das depressões. Suas manchas brancas deitavam pelas dolinas e descampados. O gelo ainda cobria com lâminas amareladas algumas poças e valas. O sol fraco até aquecia, mas o vento das montanhas, quando soprava, fazia arder de frio tanto quanto em janeiro. Geralt deixou Kaer Morhen no dia anterior ao equinócio. Esse era o costume dos bruxos. Agiam assim porque os monstros tornavam-se tão famintos e agressivos depois do inverno que as pessoas dos povoados e vilarejos ficavam inclinadas a contratar um bruxo, ainda que nesse tempo de penúria já tivessem consumido as reservas e estivessem praticamente sem meios de subsistência. Mas Geralt não teve tempo de ser contratado. Foi como foi. Nem 2 dias depois de partir das montanhas, e já o camponês e sua filha, os malfeitores, o brutamontes careca e com os dentes podres. E pronto. Caiu sob o jugo do intendente Bulava, do povoado de Neuhold, libertou-se do jugo, depois sofreu a ameaça de linchamento da parte da soldadesca da guarnição local, e então foi salvo por aquele estranho indivíduo de cabelos brancos, com 2 espadas às costas, montado num cavalo preto, atrás do qual agora ia. Eu proponho. Virou-se na cela aquele estranho sujeito. Que sigamos juntos por algum tempo. Talvez o capitão Carleton ainda queira enforcar você. Podia-se ver que queria muito. Ele não é idiota a ponto de me perseguir, mas você sozinho pode ser um alvo fácil. Portanto, se minha companhia não o incomodar, de modo algum, garantiu apressadamente Geralt, esporeando sua égua alazã. Com prazer. Eu sei quem você é. Seus cabelos embranqueceram depois das mutações, depois das mudanças, perda de pigmentação assim como eu, pois. Mas como? Como eu sei quem você é? É porque acompanho aquilo que acontece com vocês na fortaleza. E chegaram-me boatos de que se formou lá um prodígio, que o chamam de Geralt, e que logo deve seguir seu rumo. Mas Vesemir, ele nunca falou de mim? Nunca deixou escapar o nome Preston Holt? Vou lhe explicar. Vesemir e eu, desde algum tempo, circulamos por órbitas diferentes, digamos assim. Se é que você me entende. Geralt não sabia muito bem o que era uma órbita, mas assentiu com a cabeça, fazendo cara de entendido. Seguiram em silêncio durante algum tempo, lado a lado. Então você partiu de Kaer Morhen para a estrada, disse Preston Holt, quebrando finalmente o silêncio. Talvez o seu começo não tenha sido melhor, mas é assim mesmo. De forma alguma penso em repreender você, muito pelo contrário. Vi o cadáver daquele malfeitor e considerei seus golpes irrepreensíveis. Talvez sem necessidade, talvez sem estratégia, talvez sem elegância, mas irrepreensíveis.
Ficaram novamente em silêncio, contemplando o rebanho no pasto e o pastorzinho correndo de vaca em vaca para aquecer os pezinhos enregelados num bolo bovino fresco e quente. O bolo talvez não aquecesse tanto, mas a corrida com certeza. Estão levando as vacas para o pasto, observou Holt. Mas a grama mal saiu da terra. Sob esse signo a temporada começa, e você encontrará trabalho sem dificuldade, Geralt. Os vilarejos logo pagarão com gosto para proteger os vaqueiros e as propriedades. Vamos trotar pelo leito de escoamento até aquele bosque de bétulas. Pelo quê? Leito de escoamento. Essa vala aqui, isso é um leito de escoamento, um canal para a retirada de água da mina. Como você certamente sabe, estamos numa parte do reino de Caedwen chamada Marca do Norte. A riqueza desta marca são seus minerais, principalmente sal, mas também prata, níquel, chumbo, lápis-lazuli e outros tantos. Pelo menos era assim antigamente. Hoje em dia, a maior parte dos minérios começou a faltar. Nada dura para sempre. Geralt não fez nenhum comentário. Está vendo esse monte atrás de nós? Chama-se Madrugueiro, figura assim nos mapas oficiais. E ficou conhecido por esse nome, porque uns 100 anos atrás, um camponês chamado Madrugueiro desenterrou por acaso uma rocha de prata do tamanho de uma cabeça de repolho. Imediatamente surgiu uma mina que ia escalando a encosta da montanha. Extraíram daqui grandes quantidades de prata e galena, o minério de chumbo. Mas, quanto mais profundamente os mineradores cavavam, mais problemas tinham com a água. Existem mais desses leitos de escoamento por aqui, você vai ver. No final, os custos da drenagem fizeram com que o empreendimento ficasse impagável. Os mineradores partiram para outras paragens. Deixaram para trás um labirinto parcialmente alagado de corredores e escavações. Até aqui, tudo bem. A mina abandonada e alagada foi ocupada e dominada pelos Atraviets errantes. Você sabe o que são os Atraviets, suponho eu. Atraviets, disse Geralt de memória, tomando ar. São criaturas não muito grandes que parecem macacos com cabeça de cachorro. Vivem em bandos sob a terra na escuridão. São perigosos. São perigosos pra caralho, interrompeu a recitação Preston Holt. Eles aparecem muito frequentemente para os garimpeiros que vêm escavar a encosta do Madrugueiro em busca da prata que ainda pode ser encontrada por aqui. Olha lá, um exemplo do que eu dizia. Aquele brilho são lonas de carroças e tendas. Vamos chegar direto ao acampamento dos bravos mineradores. Os primeiros desta primavera. Os bravos mineradores os saudaram calorosamente com uma delegação armada de paus e pás. Suas caras terríveis passavam um aviso simples. Se mandem daqui, cheguemos primeiro. Contudo, as caretas rapidamente se desfizeram. Os recém-chegados não eram, revelou a inspeção, concorrentes indesejados. Assim, nas faces antes iradas estampou-se a alegria. Glória aos deuses, graças aos deuses, gritou o líder dos mineradores, guardando às costas a enxada que um minuto atrás brandia como advertência. Louvados sejam os deuses. Glória aos deuses, é o nobre senhor bruxo. Chegou aqui a notícia de que o senhor estava nas redondezas, então nós já ia mandar uma mensagem. E de repente o senhor cai do céu, do céu. Esse é meu costume. Preston Holt endireitou-se na cela. Cair do céu em prol dos necessitados. Eis aqui um bruxo. Enquanto isso, aos mineradores juntaram-se algumas mulheres que se lamentavam. O barulho ficava cada vez mais alto e desordenado. Preston Holt, gesticulando, começou a exigir ordem em voz alta. Demorou um pouco até que fosse possível perceber do que se tratava e o que sucedia aos mineradores e suas patroas. Precisamos de um bruxo, disse brandindo a enxada, o chefe dos mineradores. Aqueles monstros que vivem debaixo da terra e se alimentam na montanha sequestraram um dos nossos, um menino. Atacaram e arrastaram ele até o abismo. Quem é que vai salvar ele, se não for o senhor? Não faz nem 2 semanas que eu avisei vocês para se manterem longe do poço e das galerias, disse Holt. Não é? Eu não disse para cavarem do outro lado da montanha? Esse rapaz, vocês estão dizendo, foi capturado pelos Atraviets. Faz quantos anos? 5. Faz muito tempo. Ah,
Foi anteontem, então não se apressaram em me chamar. Desça, Geralt. Preston Holt desceu do cavalo. Geralt não pôde deixar de perceber que ele apeou da montaria com dificuldade, e que mancava fortemente da perna esquerda. Com um gesto, afastou as mulheres lamuriosas que o cercavam. Conversou por um momento com o minerador mais velho, depois puxou Geralt pela manga. Eis, jovem bruxo, disse, é chegada a hora de ajudar as pessoas em necessidade, feridas pelos monstros. Pois para isso nos contrataram. Se o rapaz foi levado pelos Atraviets antes de ontem, resmungou Geralt, são pequenas as chances de que ainda esteja vivo? Sim, é de se duvidar. Mas talvez pelo menos encontremos. Possamos dar à mãe a chance de enterrar aquilo que sobrou. De onde vem essa hesitação, jovem Geralt? Faz pouco, sem pensar duas vezes, você se jogou em defesa da honra de uma moça e golpeou um homem até a morte. E agora está hesitando? Eu disse alguma coisa? Geralt deu de ombros. Ou estou hesitando? Não estou. Na encosta da montanha sobraram ruínas de estruturas de madeira, provavelmente aparatos de drenagem. O fedor que vinha do poço parcialmente desmoronado revelava o abismo. O que restou da mina foi o poço, explicou Holt. E o ádito, veja, lá para frente. Tanto um quanto o outro levam até a galeria superior. A galeria é sinuosa, pois segue ao longo do veio, já completamente exaurido. De lá desce um túnel inclinado, conduzindo até a galeria inferior. Ainda mais sinuosa e com várias ramificações. Abaixo há mais um poço, mas totalmente alagado. É lá que ficam os Atraviets, nesse piso inferior. Ainda podem existir alguns buracos, ligações com as cavernas naturais. O plano é o seguinte. Com a minha perna, não vou conseguir descer até o fundo. Sendo assim, vou até o ádito, faço barulho e atraio os Atraviets até mim. Então toda a esperança está em você, que vai descer pelo poço até o piso, e de lá, seguir pelo túnel para baixo. Lá você tem a chance de encontrar o que é preciso encontrar. Com um bocadinho de sorte. Que é o que lhe desejo, rapaz. Até mais. Quem sabe primeiro dá uma checada. Arriscou Geralt. Fazer o quê? Ofendeu-se Holt. Ah, entendi. Contudo, não há objetivo nenhum em ficar checando. Beba o elixir, medalhão em punho e se mande para o poço. Com todo respeito, resmungou ao lado o chefe dos mineradores. Esse jovenzinho tão, vai dar jeito? Nós pensemos que seria o senhor, seu Holt, que ia descer lá. O senhor em sua própria pessoa. Preston Holt virou-se e olhou para ele. O minerador se encolheu, murmurou algo, e não terminou. A galeria era alta. Geralt podia andar ereto tranquilamente, e mesmo assim, ainda faltavam alguns palmos para alcançar a abóbada. Por toda parte, a água pingava das paredes. Com exceção do barulho das gotas caindo, não se ouvia nada. Apressou o passo. Queria chegar o mais rápido possível ao túnel que descia, antes que Holt, conforme o combinado, fizesse alarde no ádito. Nas paredes da escavação se viam profundas cavernas, vestígios dos depósitos de minério extraído. Em uma dessas cavernas, enxergou uma estranha construção de tijolo, ou melhor, o que restava dela. Não pôde saber que eram os restos de um antiquíssimo templo. Os mineradores, fato que Geralt também não sabia, acreditavam nos deuses havia mais tempo do que todos os demais grupos sociais. Trabalhando em condições de permanente perigo, precisavam crer que alguma providência cuidava deles, e que as preces a ela elevadas lhes garantiriam segurança. Como é fácil de supor, a prática logo provou que as orações eram em vão, que os desmoronamentos e as explosões de metano aconteciam com a mesma frequência para os devotos e para os infiéis. Mesmo assim, os mineradores acreditavam, construíam templos, acendiam velas e rezavam, por muito tempo, mas não para sempre. Como de costume, o juízo acabou vencendo. O corredor começou subitamente a descer. Geralt já estava no túnel. Apurou os ouvidos, mas seguia sem ouvir nada além da água que gotejava. Já estava pertinho da galeria inferior quando começou. Da escuridão, uma grande pedra passou assobiando e roçou-lhe os cabelos.
Logo depois vieram outras. Algumas o atingiram. Uma acertou sua cabeça, fazendo-o cambalear, e os Atraviets se lançaram sobre ele vindos de todos os lados, latindo e uivando com ferocidade, arranhando e mordendo. Não era possível contar quantos eram, pois se moviam rápido demais ao redor dele. Geralt sacou a espada da bainha apenas para imediatamente perdê-la. 2 monstros o imobilizaram, e um terceiro, golpeando com uma grande pedra, desarmou-o. A criatura ergueu a espada conquistada e rugiu em triunfo, abrindo a bocarra de cachorro ao máximo. A comemoração foi prematura. Geralt tirou de cima de si ambos os atacantes, pegou uma pedra e atirou-a, acertando em cheio os dentes dos Atraviets, que soltou a espada. Geralt deu um salto, segurou a arma antes que ela caísse e abateu o monstro que se debatia com a pedra presa em sua bocarra. Com golpes rápidos, dilacerou outros 2. E se lançou em fuga em direção ao poço. Atrás dele ouviu-se um latido feroz. Algumas pedras voavam. Uma o atingiu na nuca. Houve um clarão, uma feiria de estrelas pareceu iluminar a escavação. Outra pedra o atingiu nas costas, quase o derrubando. 2 vezes os Atraviets o alcançaram, cravando-lhe os dentes nas panturrilhas, mas suas perneiras o protegeram de ferimentos mais sérios. Uns Atraviets pulou e mordeu-o dolorosamente sob o joelho, onde a perneira não protegia. Geralt o matou sem diminuir o passo. Sob uma chuva de pedras, correu até o poço, escalou as ruínas de uma escada e emergiu na superfície, caindo e ficando deitado ali por algum tempo. Ora, ouviu. Você saiu. E sem grandes ferimentos. O sangue vejo está pingando de alguns lugares, mas não jorra de nenhum. Estou muito impressionado. Preston Holt estava de pé ao seu lado, mordiscando a coxa de um frango assado. Vai-se, gemeu Geralt, ainda deitado. Porra, era para você estar no poço, fazer barulho. Para atrair, é mesmo? Holt jogou fora o osso. Ah, sim. Perdão, eu me esqueci completamente. Geralt praguejou com a boca ainda junto ao chão. Devo lhe dizer, Holt lambeu os dedos. Não vão nos pagar nada. O rapaz foi encontrado. Voltou. Estava simplesmente zanzando por aí, e os mineradores, como de costume, puseram a culpa nos Atraviets. Levante-se, jovem Geralt. Bruxo Geralt. Permita-me. Vou ajudá-lo. Você pode andar? Então vamos. Como eu disse, o pagamento ficou para as calendas. Mas vão nos dar abrigo para passar a noite e comida. As meninas vão cuidar dos seus ferimentos. Se pedir com jeitinho, quem sabe uma delas seja amorosa com você. Seguiram na direção do acampamento e dos caldeirões fumegantes. O bruxo Geralt caminhava com dificuldade. Umas moças bochechudas cuidaram dele, e lhes deram de comer. Os mineradores permitiram que eles passassem a noite lá. Holt na barraca, Geralt na carroça. Uma das moças dirigiu-se até onde Geralt estava, e foi amorosa com ele. Mas apenas amorosa, só um pouco e nada mais. E logo em seguida saiu. Ao amanhecer, Geralt se arrastou para fora da carroça, e ainda gemendo de dor, começou a encilhar a égua. Nesse momento, Holt o surpreendeu. Por que a pressa? Esfregou os olhos. Espere, vão nos servir o café da manhã, depois seguimos nosso rumo. Qual é? Disse Geralt entre os dentes. Não estou certo de que quero ir com você a algum lugar. Talvez eu siga meu rumo sozinho. Holt se apoiou no tronco de uma bétula e observou o céu. Tranquilo, sem nenhuma nuvenzinha. Entendo totalmente sua postura, disse. Mas eu precisava, com ênfase no precisava, fazer um exame preliminar, verificar como você é em ação. Eu podia não ter saído de lá, mas saiu. Não foi com sua ajuda. Por isso agora, eu lhe peço, interrompeu o Holt, que você me acompanhe na cavalgada pelo menos até o meio-dia, o que significa, arredondando e considerando a hora, de 5 a 6 estaianes. Esse tempo e essa distância bastam, creio eu, para que você se apazigue e olhe o mundo com a cabeça mais sóbria. E então lhe farei uma proposta. Qual é a proposta? Perguntou Geralt, cerrando os olhos. 6 estaianes. Ao meio-dia. Foi justamente ao meio-dia que o céu de súbito se enegreceu, ressoando com um bater de asas e um imenso grasnado.
Da terra e das árvores próximas lançaram-se em voo dezenas, se não centenas de pássaros. Corvos, suspirou Geralt. Tantos corvos. Não pode ser. Corvos não voam em bandos. Nunca. Sem dúvida, reconheceu Holt. Tantos corvos de uma vez é coisa invulgar. Eu mesmo estou surpreso. Sem dúvida, estamos lidando com um fenômeno incomum. E igualmente incomum é o lugar onde nos encontramos. Se é que você percebeu. Uma encruzilhada. Geralt olhou ao redor. Caminhos que se cruzam. Uma encruzilhada. Um lugar simbólico. 4 caminhos levando aos 4 cantos do mundo. Um lugar de escolha e decisão. Qual caminho lhe convirá seguir, Geralt? Bruxo Geralt. Os corvos pousavam nos galhos mais altos das árvores. Crocitavam enquanto observavam os cavaleiros. 3 dos caminhos, incluindo o nosso, são os seus caminhos de bruxo solitário, o destino que você escolheu quando tomou seu rumo em Kaer Morhen. Se você seguir um desses 3, se tomar essa decisão, nossos caminhos se separarão. Contudo, se você escolher o 4º caminho, ouvirá minha proposta. Os corvos crocitavam. Já tenho, como você deve ter percebido, uma certa idade. Posso acrescentar que muito avançada. Você estranharia o quanto. Também sou, como dá pra ver e não posso esconder, um aleijado. Meus dias de glória como bruxo são uma canção do passado. Não saio mais pelos caminhos do mundo com espadas. O brilho das minhas lâminas, por assim dizer, não mais traspassará a escuridão. Mas a escuridão existe. Os monstros ainda atacam na noite escura. Você pode lhes fazer frente e derrotá-los. As pessoas ameaçadas pelos monstros ainda buscam sua ajuda. E eu aqui sendo poeta, e você esperando a proposta. Ayla, vamos trabalhar juntos. Fui e sigo sendo conhecido aqui em Kaedwen. Nunca pude reclamar de falta de clientes, e agora as pessoas me pedem uma ajuda que não lhes posso mais dar. Mas você pode. Observei você e digo: seja meu sucessor, Geralt. Em vez de zanzar faminto pelas estradas, more na minha casa. Aproveite minha fama, e trabalho não vai faltar. Depois do trabalho, você vai ter para onde voltar, e onde passar o inverno. Já eu. Ficarei feliz se alguém continuar meu trabalho. Além disso, não escondo, alguém me ajudará a me sustentar na velhice. Não precisa decidir agora. Por ora, basta que não siga sozinho, mas comigo. Você ainda vai me acompanhar. Fechado? Ah, sei lá. Fechada. Então, pé na estrada. Deixamos essa encruzilhada aos corvos. Os corvos se despediram crocitando. Não se ofenda. Holt se virou na cela, mas gostaria que você se dirigisse a mim de maneira adequada. Principalmente não fale. Dá uma checada e porra. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.